Gente, eu vi Anjo Gabriel. Vou contar pra vocês, gente. Conta pra este varão que chegou agora. Oi, gente, a paz do Senhor. Tô aproveitando que as crianças foram dar um passeio, né? Estão de férias, foram dar um passeio. Eu tô aqui só com meu menino mais novo que tá dormindo. Se vocês escutarem um ronco aí no fundo, ignore, porque é meu filho, ele ronca. Pois bem, meus irmãos, é isso mesmo que vocês viram aí, né? Vou tentar resumir bem rapidinho. Aqui em casa, a gente tira um período de oração com as crianças, né? Com os nossos filhos. Quando meu esposo chega do trabalho, né? A gente vai, a gente ora, cada um ora, lê a palavra. É um culto, né? Aqui em casa. E ontem, ali conversando, né? A gente batendo papo. Eu virei e falei assim, a gente começou a falar sobre morte. Quando a gente morre, né? Quem vem buscar a gente, né? Quando a gente vai com Cristo e quando as pessoas vão sem Jesus. Aí eu virei e falei assim, eu queria muito ver o Anjo Gabriel. Eu falei, hoje a gente vai ver o Anjo Gabriel. Todo mundo, amém, amém. Gente, as crianças ficou acordadas até 2 horas da manhã, com expectativa de ver. Aí eu falei assim, crianças, olha, não é assim dessa forma, a gente tem que se preparar, né? Porque não é qualquer coisa, é a presença de Deus. Na presença de Deus, o nosso corpo, se não estiver preparado, a gente não aguenta. Então a gente tem que se preparar, porque é muito forte. Aí conversei com eles e tal. Aí, quando deu 2 e pouco da manhã, eles foram dormir. Nisso, gente, eu fui orar, né? Porque eu oro de madrugada. Isso era umas 2 e pouco da manhã. Meus irmãos, fui orar e falei, Senhor, me mostra em sonhos. Porque se eu ver, né, na real mesmo, eu creio que eu não estou preparada ainda, Jesus. Eu sei que, né, Senhor, nos capacite e tudo, mas tem que ter uma preparação, porque não é assim, né, meus irmãos? Tem pessoas que não aguentam a presença de Deus, é uma presença, assim, surreal. E eu peguei e falei, Senhor, me mostra em sonhos, fala comigo em sonhos, me dá a oportunidade de ver o Anjo Gabriel em sonhos. Meus irmãos, eu fui dormir. Nisso que eu fui dormir, eu tive um sonho que estava de dia, querendo anoitecer umas 6 horas. Eu tava aqui na minha cozinha, saí pra fora. Nisso que eu saí pra fora, que eu olhei pra cima da minha casa, meus irmãos, o céu abriu. Nisso que o céu abriu, eu vi um ser, mas um ser gigante. Gigante. Ele estava em cima da minha casa. Em cima da minha casa. Vocês têm noção? Ele estava em cima da minha casa. Ele estava no céu, mas em cima da minha casa. Não sei descrever pra vocês. Era um ser muito grande. Eu não conseguia enxergar o rosto, assim, os detalhes. Se tinha um olho preto, tinha um olho verde, se o cabelo era preto, se não era. Não conseguia ver, mas eu via os traços das mãos, dos pés. Mas aquela luz era tão forte, mas tão forte, que não dava pra descrever. E nisso, meus irmãos, ele começava a falar coisas. Era a voz de um homem. Só que essa voz era uma voz que ecoava. Era uma voz como se fosse muitas águas. Era uma voz forte, como trovão, mas ao mesmo tempo suave. E ele falava versículos da Bíblia, ele falava coisas pra mim. Eu chamei minha família pra ver. Meus filhos, né? Meu esposo. E nisso a gente ficava admirado, porque a gente tinha pedido pra vir aqui, né? Nisso a gente ficava admirado. E ele falava coisas, só que eu não tô conseguindo me recordar o que ele falou. Mas que eu me lembro, ele falava coisas assim, que estavam dentro da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu acordei. Nisso que eu acordei, eu fiquei maravilhada. Eu estou até agora maravilhada. Eu tive que ir no centro da cidade para poder resolver umas coisas. Meus irmãos, eu tô bobada. Eu estou em estado assim de... Eu não sei descrever pra vocês. Eu tô sentindo como se não fosse eu. Eu tô com outra visão. Eu tô olhando as coisas assim de outra forma. Gostou aqui as crianças na pracinha. Pracinha não é longe da minha casa, tá, gente? E eles estão de férias, eles têm que passear mesmo, né? Coloca a proteção do Senhor neles. E eles vão, tem que se divertir, né? E eu tô aqui metendo bronca na casa, porque eu amo ver minha casa arrumadinha, limpinha. E eu tô assim maravilhada, sentindo a presença de Deus assim, de uma forma que eu já estava sentindo, mas agora eu estou sentindo de uma forma surreal. E o Senhor virou pra mim e falou assim, você é preciosa, minha filha. Eu senti dentro do meu coração o Senhor falando, você é preciosa. Você é agraciada. Eu estava andando na rua, gente. Eu estava olhando as coisas, as pessoas de outra forma. Eu não sei descrever pra vocês. Mas eu tô com os olhos que não são meus. Eu estou sentindo assim, a presença do Senhor de uma forma assim... Então, meus irmãos, quer
ter experiência com o Senhor, peça. O Senhor está te ouvindo. O que o Senhor não pode fazer por nós? Uma simples coisa que eu pedi, o Senhor atendeu minha oração. Que, meus irmãos, antigamente eu ficava muito preocupada com as coisas desse mundo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tô deixando tudo nas mãos do Senhor. E eu tenho pedido muito ao Senhor coisas assim, espirituais. Eu não tô me preocupando com o material. Porque eu sei que o Senhor, Ele sabe o que eu preciso, não o que eu quero. Ele sabe o que eu preciso. Então, meus irmãos, a gente tem que ter experiência com Cristo. Vocês vão ver que é a melhor coisa que tem. Igual eu, né? Sempre falo, material, a gente precisa sim do material. Vocês estão vendo aí meu guarda-roupa, ó. Não tá desdobrado não, tá, gente? Arrumei meu guarda-roupa, só que ele está quebrado. Eu estou com uma cômoda que ela está totalmente quebrada. Eu estou sem armário de cozinha. A minha casa, como vocês podem ver, ela é uma casa de placa. Está toda rachando. Mas no tempo certo o Senhor vai fazer. Eu não tô preocupado com isso, porque isso vai ficar pra cá. Vai ter até briga, né? Quem for ficar pra trás vai querer invadir, vai querer ficar com meus bens materiais. Eu estou preocupado com a minha salvação, com a salvação da minha família, com a salvação dos meus amigos, com a salvação dos meus, com a salvação de vocês. Quanto mais almas eu ganhar pra Jesus, meus irmãos, já é uma grande vitória pra mim. Por isso que a gente senta com nossos filhos, né? 2 adolescentes, 3, né? Pré-adolescentes e um bebê. A gente coloca mesmo eles pra orar. Coloca eles mesmo pra ler a Bíblia. A gente fica ali depois, como é que fala? Conversando, né? Tirando as dúvidas. Que é muito bom, gente, a gente ensinar o caminho pros nossos filhos, pras crianças, pros adolescentes. Então, meus irmãos, é sobre isso. Quer ter experiência com Deus, peça, que você vai ter. Eu falo com o Senhor que eu quero ter muito mais que isso. Quero viver muito mais. Mas tudo é no tempo certo, na hora certa. E eu vi um comentário de uma irmã falando assim, que as horas nós estamos vivendo as últimas horas, o título do meu outro vídeo. Ela falou, horas que parece que tipo que não chega. Só que a gente tem que entender que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Às vezes a hora do Senhor pode ser agora. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 5 anos, não importa. Mas Jesus vai voltar. Amém, meus irmãos? Vim compartilhar com vocês essa experiência incrível. Ainda virá muitas outras, em nome de Jesus Cristo. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz em saber que o Senhor, Ele é na minha vida. Ele é na vida da minha família. Em saber que o Senhor está ouvindo as minhas orações, as nossas orações. Então é sobre isso, gente. Vamos mesmo pedir ao Senhor bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Vamos deixar um pouco o mundo, né? O mundo físico de lado. Vamos nos agarrar na presença do Senhor. Vamos parar um pouco com a rede social. Meu marido mesmo esses dias desativou, excluiu o Facebook, excluiu o Instagram. Ele não quis, não eu que impus nada. Mas ele que quis. Você vê que a gente está vivendo tempos que muitos, meus irmãos, muitos estão desprendendo desse mundo físico, dos bens materiais, desse mundo virtual. Estão se agarrando ainda mais com o Senhor, com as coisas espirituais. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, que ai de mim se não fosse a presença de Deus na minha vida, na vida da minha família. Então é sobre isso, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor bênçãos sem medidas. Amém? Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado desse testemunho, tá? Se gostou, meus irmãos, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, para estar me ajudando, tá? Me ajudando a levar, né, a palavra até muitas almas que precisam ouvir. E que Deus abençoe. Fiquem com Deus.